Eu entrei no palácio aos 16 anos. Só queria viver na boa. Mas neste palácio profundo, as pessoas devoram-se umas às outras. E prejudicam-se mutuamente. Se não competisse pelo favor, só me restaria a morte. O meu nome é Veikuyan. Desde pequena, fui considerada uma pessoa de mau agouro. Até que apareceu o homem que dizia ser o meu pai. E levou-me consigo. Ele ameaçou a vida dos meus pais adotivos. E forçou-me a ir para a capital. Eles eram a minha única família. Para os manter vivos. Só me restava ir. O caminho para a capital era longo. Eu sentava-me na carruagem a balançar. Na minha mente, só via os meus irmãos mais novos a chorar assustados. Havia uma mulher mais velha que me ensinava a falar a língua oficial. Eu não sabia. E ela batia-me e insultava-me por tudo e por nada. Naquela altura, eu ainda não sabia o que significava conter-me. Atirei-a ao chão. E dei-lhe uma sova que ela nem sabia o que lhe tinha acontecido. Foi a primeira vez que percebi que a violência pode parar temporariamente o bullying. Um mês depois, a carruagem parou à porta da mansão do chanceler na capital. Aqui, em todo lado, transparecia uma frieza arrogante. O meu suposto pai veio receber-me pessoalmente. Mas na mão, trazia uma régua para me dar uma lição. Eu parti a régua. E disse-lhe que ele não tinha o direito de me dar lições. Ele ficou calado um bom bocado. Só depois é que disse que talvez não devesse ter me trazido para cá. Eu disse-lhe: prefiro a comida simples do campo. Mas acabei por ficar aqui. Tornei-me filha da família Wei. Descobri que não passava de uma filha ilegítima. Nem sequer era como uma filha de concubina. Aquela minha meia-irmã legítima, que sempre fazia fingimento. Trouxe pessoas para me provocar. Eu enfrentei 5 sozinha. Bati-lhes até chorarem por socorro. Naquela altura, eu pensava que os punhos resolviam tudo. Mas isso foi só o começo do pesadelo. Fui castigada a ajoelhar-me no templo ancestral perante os antepassados. À meia-noite, a senhora Wei entrou com pessoas a arrombar a porta. Ela deu-me uma boa sova. Eu resisti, mas não tinha força para revidar. Quando cuspi sangue e desmaiei, jurei para mim mesma. Desde que não morresse, havia de fazer essa mãe e filha pagarem com sangue. Nesse ano, eu tinha 11 anos. Sofri a primeira grande derrota da minha vida. O meu pai disse: há sempre uma montanha mais alta. Há sempre alguém melhor. Ele disse que me podia dar riqueza e luxo. Mas eu tinha de obedecer. Eu sorri friamente. Então não há nada a discutir. Depois deste incidente, aprendi a lição. A minha rudez transformou-se em cálculo e reserva. Nos 5 anos seguintes, estudei e aprendi a ler, sem nunca mais me fazer de preguiçosa. Tinha muito para aprender, especialmente como controlar as pessoas. Também pratiquei artes marciais, para nunca mais ficar indefesa como naquele dia. Aprendi a disfarçar-me, e a usar a beleza como arma. Quando fiz 16 anos, finalmente surgiu a oportunidade de entrar no palácio como concubina. Eu sabia que era o único caminho para o topo do poder. O palácio imperial na capital era enorme, e ainda mais frio do que a mansão do chanceler. Estava cheio de mulheres deslumbrantes, cada uma com as suas más intenções. Escondi todas as minhas arestas, esperando apenas pelo momento certo para explodir. As portas do destino finalmente abriram-se para mim. Ao entrar neste palácio devorador de pessoas, não planeava sair de lá viva. O pano de fundo da minha vingança estava oficialmente levantado. Dentro do grande salão da seleção, a atmosfera era sufocante. Vi o imperador. Era um homem de meia idade, branco e gordo. Tinha um rosto como uma flor de lótus. E uns olhos amendoados. Naquele momento, os olhos dele brilharam. Consegui. Ele escolheu-me. Tornei-me a dama de honra Wei. Ao dar este passo, não havia volta atrás. A família Wei deve-me. Vou cobrar-lhes, pouco a pouco, para sobreviver. Por eles. A tempestade de sangue neste palácio profundo. Aceitei. Sou Veikuyan. Nós veremos. A noite em que servi o imperador, fui forçada a lavar-me. Como uma oferenda, fui levada para a cama do dragão. Apesar de estar preparada, mas quando realmente enfrentei, descobri que não era nada agradável. Olhava para o dossel da cama, suportando a dor. Como um peixe morto, sem qualquer reação. Ainda havia pessoas de guarda ao lado da cama. A vergonha impediu-me de emitir um único som. E o imperador gordo resfolegava e bufava. Ofegava mais do que eu. O eunuco perguntou baixinho do lado de fora da cortina: Majestade, fica? O Majestade respondeu apenas: não fica. A princípio, não percebi o que significava. Até que me forçaram a beber a poção. Era uma poção contraceptiva que partia o coração. No final, escolhi beber aquela poção. Beber a poção de boa vontade era realmente doloroso. A poção começou a fazer efeito. A dor fez-me revirar na cama sem parar. Tia Kyo suspirou. Se não me tivessem dado a poção, desta vez, talvez tivesse engravidado do herdeiro imperial. É um facto, perdi o favor. Tornei-me a piada do harém. Logo a seguir, várias damas de honra favorecidas foram promovidas a dama selecionada. Receberam muitas recompensas. E eu, a não ser por esta dor no corpo todo, não tinha nada. Este palácio imperial é um sítio onde as pessoas se devoram umas às outras. Ter ou não ter favor faz uma diferença enorme. Os criados estão com a cabeça à deriva. A comida é racionada. Os mantimentos também demoram a chegar. Quando vou prestar os meus respeitos, sou posta a sentar numa corrente de ar. É um ajoelhar e curvar constante. Quando falo, ninguém me dá atenção.
Na verdade, estou-me nas tintas. Estes olhares frios ainda não me magoam. Estes olhares frios ainda não me magoam. Até que o meu pai mandou uma carta para o palácio. Só então o meu coração ficou verdadeiramente frio. Ele ordenou-me que arranjasse forma de reconquistar o favor. O prazo é de 3 meses. Se não conseguir, a família dos meus pais adotivos, ninguém escapará com vida. Um arrepio subiu-me desde a planta dos pés. Era o frio de ser estrangulada pelo meu próprio pai. Usou as vidas deles para me forçar a ir para a capital. Entrar no palácio. Conquistar o favor. A olhar para as cinzas na braseira. Perguntei à tia Kill. É difícil conquistar o favor? Ela disse. É difícil, mas também não é. Tudo depende da sua vontade. Olhei pela janela. Tia Kill. Está a nevar. Este inverno. Está mesmo frio. Toco bem o instrumento. Mas nem sequer tenho um bom. Pensando bem, vivi 16 anos. E afinal estou sozinha no mundo. De uma gaiola para outra. Nunca tive liberdade. Sou como algo à deriva, tentando alcançar a costa. Mas estou sempre à deriva, sem apoio. Será que tenho de continuar assim para sempre? Deixar-me ser manipulada pelos outros? Por isso, fiz uma coisa. Espiei os movimentos do imperador, pensando em criar um encontro casual, para chamar a atenção do imperador. Mas o imperador é como uma enguia. Fez-me gastar muita energia. Tia Kill aconselhou-me a arriscar tudo. Ser humano é mesmo difícil. Ela disse que tem uma beleza deslumbrante e um corpo perfeito. Conseguir o favor do imperador seria fácil. Mas eu não quero de todo competir pelo favor. Não gosto do imperador gordo. Sem sentimentos. Sem expectativas. Apenas dor e humilhação. Mas tia Kill disse. Se conseguir o favor. Para proteger as pessoas que me importam. Proteção. Esses 2 pontos realmente me comoveram. Sendo assim, então não me culpes por ser cruel. Vou transformar este corpo na faca mais afiada. Quero que este palácio profundo, ninguém mais ouse subestimar-me. Está bem. Vou arriscar tudo. Para sobreviver. Por eles. Não tenho escolha. O plano para capturar o coração do imperador. A partir de agora, vou fazer com que este poder imperial seja o meu amuleto. Depois de tomar a decisão, finalmente, encontrei o imperador gordo no jardim imperial. Ele apertou-me o queixo. Com alguma força. Eu queria fingir que estava prestes a chorar, mas descobri que, piscando os olhos, as lágrimas simplesmente não saíam. O imperador gordo riu-se, beliscou-me a face, e disse com ironia: Se dói, por que não choras? Disse que não conseguia chorar, e além disso, esta dor não é nada. Tanto o trovão como a chuva são graças do imperador. Como esperado, voltei a servir o imperador na cama. Desta vez, o imperador gordo veio ele mesmo ao lugar onde eu vivia, vendo o seu corpo enorme entrar na pequena cabana. De repente, a cabana parecia um pouco apertada. Desta vez, o imperador gordo mostrou mais ternura. Eu também gradualmente relaxei. Pelo menos, não estava tão rígida como da primeira vez. Depois, o imperador teve um momento de carinho. E não havia eunucos ao lado da cama a perguntar se ele ficaria ou partiria. Eu olhava para o dossel da cama, ponderando o futuro. Confiar nos outros é arriscado. Depender das pessoas é pedir para ser abandonada. Para sobreviver neste palácio profundo, é preciso ter um herdeiro imperial. Quando ele se levantou para ir à audiência matinal, eu, com esforço, vesti-lhe a veste imperial. Puxei-lhe a manga e perguntei: Majestade, pode voltar esta noite? Esta serva dançará para si. Nos últimos anos, na família Wei, o caminho ficou cada vez mais estreito. Agora, a oportunidade está diante dos meus olhos. Tenho de agarrar. Quando fui ao palácio Wei para prestar os meus respeitos, aqueles que me desprezavam lançaram-me olhares de desdém. Ao meu ouvido, só se ouviam resmungos. A imperatriz, no entanto, foi amável. Disse algumas palavras casualmente e depois dispersamos. No salão principal, vivia a consorte Seng. Ela disse-me gentilmente que eu tinha trabalhado arduamente na noite anterior. Mas quanto mais gentil, mais malícia esconde. A senhora Wei e a sua filha são desse tipo. Fiquei ainda mais cautelosa. Não se pode confiar facilmente. As recompensas do imperador gordo chegaram. Mas a minha posição ainda não foi promovida. O almoço era mais refinado e quente. Várias belas que nunca foram favorecidas vieram conversar comigo. Não nos conhecíamos bem. Não tínhamos assunto em comum. Que absurdo! O imperador chegou e mandou-as embora sem piedade. Enlacei o pescoço dele e disse: Majestade, mande-os todos sair. Esta serva dança, está bem? A minha dança começou de forma convencional. Mas para conquistar o favor, não se pode seguir o caminho comum. Tinha de ser ousada. Vi o olhar dele passar de calmo e controlado para carregado de desejo. Percebi então que tinha uma chance no caminho do favor imperial. O local mudou para um grande salão, espaçoso e brilhante. Noites de festa e música, dores nas costas todos os dias. Mas eu continuava a ser a dama de honra Wei. Isso era o cúmulo do absurdo. O favor exclusivo que tinha despertava a inveja de muitas. A minha posição baixa era motivo de troça. A minha posição baixa era motivo de troça. Era apenas um rugido de impotência. Não leve a peito. Mas tinha de me precaver contra tentativas de me fazerem mal. As lutas entre mulheres nunca foram menores do que as da corte. Até mais cruéis. Agora, no que toca a fingir, já era uma especialista. Com um sorriso no rosto.
doce e compreensiva. De vez em quando, também mostrava um pouco de teimosia. O ano novo estava à porta. A minha posição ainda não tinha sido promovida. Se saísse, seria maltratada. Tenho de arranjar um jeito. Este mês, fui a única favorita no harém. Hoje fui ao palácio veio prestar homenagem. O ambiente estava gelado e assustador. As concubinas já me detestavam há muito. As provocações de hoje foram ainda piores do que as de costume. A consorte Seng liderou as zombarias. Cada palavra era sobre a minha origem rural. Elas estavam a rir. Riam-se de mim, a selvagem que subiu ao galho mas que nunca vai ter classe. A imperatriz apenas me olhou de relance, sem a mínima intenção de me ajudar. Eu respondi com submissão. Mas no meu coração, estava a planear algo maior. Ao sair do palácio Veian, como esperado, não me iam deixar escapar facilmente. Se querem culpar-me, sempre arranjam uma desculpa. Eu apenas me humilhei e implorei por misericórdia. Aproveitei a oportunidade para beliscar. De propósito, para atiçar o fogo. Este estalo foi extremamente forte. Bateu-me de tal forma que fiquei atordoada por um bom tempo. Gritei e atirei-me para cima dela. Lutei como uma selvagem mal educada. Ela tem um posto superior. Traz mais pessoas consigo. Eu só podia levar porrada. Enquanto levava a porrada, no meu coração, senti uma certa satisfação secreta. Queria ver o imperador gordo em relação a esta minha cara. Quanto é que ele realmente se importa? A imperatriz avisou-me com uma voz fria, dizendo-me para não incomodar o imperador com estas trivialidades. Nestas profundezas do palácio, a hierarquia é a vida. Sem hierarquia, no final, sou apenas um brinquedo. Voltei ao pavilhão Ilan. Expulsei toda a gente. O verdadeiro espetáculo só agora começa. Este inchaço vermelho não chega. Quero que ele me veja num estado ainda mais lastimável. O canto da boca está gretado. O sangue escorre. Assim é que parece que fui humilhada até ao limite. Ajoelhei-me com força sobre a laje de pedra. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até os joelhos ficarem inchados e a sangrar. Só então parei. Ainda me falta uma doença. Uma doença grave que parta o coração de Sua Majestade. Deixei o vento frio soprar sobre mim, apostando naquela pontinha de sinceridade que ele tem por mim, até ficar tonta e com a cabeça a latejar. Só então, com a voz rouca, gritei, Tia Kill. Tia Kill ficou apavorada. Imediatamente, tropeçando, foi chamar Sua Majestade. O imperador gordo chegou depressa, mais ansioso do que eu imaginava. Chorando, contei-lhe como fui maltratada. Cada soluço atingia-lhe o coração com precisão. Ele olhou para as minhas feridas. Com voz furiosa, perguntou onde estavam os criados, se tinham morrido todos. Xia He, esta rapariga, é esperta. Disse exatamente o mesmo que eu. Ficou ainda mais trágico. O médico imperial Jian examinou meu pulso durante bastante tempo. O imperador ordenou que examinasse com mais cuidado. O médico imperial respondeu: embora ainda esteja nos primeiros meses, estou realmente grávida. Grávida? Chorei mesmo de susto. Se soubesse que tinha um bebê, nunca me teria atrevido a fazer isto. A majestade disse: fica descansada. Eu vou tratar disto por ti. O imperador disse com frieza. Alguém foi espancado à porta do palácio Veian. E a imperatriz não sabia. Naquela noite, o poder real da imperatriz foi dividido entre a concubina Di e a concubina Shu. Ela perdeu completamente. Estava tão doente que estava confusa. Abracei a majestade e chamei por mãe, chorando e queixando-me da tristeza e falta de liberdade desde que entrei no palácio. Quando acordei novamente, já era a consorte Gia. Subi vários níveis de uma só vez. Aqueles que me maltratavam foram rebaixados de posição. Ficaram em prisão domiciliária por meio ano. A situação no palácio mudou. Esta aposta arriscada. Eu ganhei. A partir de agora, sou a consorte Gia. Já não preciso de ir ao palácio Veian e sujeitar-me aos caprichos dos outros. Xia He é suficientemente cruel consigo mesma. É uma pessoa útil. Neste palácio. Preciso de aliados assim. Ao anoitecer, a majestade veio novamente. Segurou-me e não me deixou mover. Mandou-me descansar bem. Ele disse que não sabia quem o abraçou e chamou-lhe mãe, queixando-se de que a vida não estava a correr bem. Eu mal podia acreditar. Arrependida por ter dito algo que não devia. Ele riu alto, enquanto eu só queria que o chão me engolisse. Esta série de promoções também foi uma bênção disfarçada. Esta criança veio na altura certa. Ele é o meu maior apoio neste palácio profundo. O pavilhão Ilan já não é aquele canto solitário. Aqueles não vão escapar. Imperatriz, consorte Seng, os nossos dias ainda são longos. Vou fazer deste palácio profundo o reino de Veikuya. Nesta caça ao poder, já entrei oficialmente no núcleo. O ano novo está a chegar. Vários presentes fluíram para o pavilhão Ilan. A glória neste palácio profundo sempre é como fogo a ferver óleo. A senhora V entrou no palácio para pedir uma audiência. Ela ajoelhou-se respeitosamente abaixo. Já não tinha um traço da arrogância de outrora. Eu sentei-me na cadeira. Deixei-a esperar pelo tempo de uma chávena de chá, até que ela ficou completamente imóvel. Só então a dispensei da reverência. Ela disse que a minha mãe foi amiga de infância do chanceler Wei. Se a família da minha mãe não tivesse tido problemas, a posição de senhora Wei deveria ter sido da minha mãe. Para manter a sua posição, ela humilhou avidamente a minha mãe, forçando a minha mãe a desaparecer. Este passado era tão sujo. Ela parecia ter ganho, mas na realidade perdeu completamente. Ao longo destes anos, o chanceler Wei nunca parou de procurar, e nunca parou de a odiar. Percebi. Isto não passa do afeto falso de um homem, e do ciúme venenoso de uma mulher, entrelaçados numa tragédia.
Mandei a tia Kyo despedir-se da visita. A humilhação que ela me causou naquele dia. Nunca me esqueci, nem por um dia. Vou devolver com juros. No banquete de Ano Novo. Música e dança em celebração. Mas por baixo deste barulho festivo, está cheio de falsidade e hipocrisia. As dançarinas dançavam de forma sedutora e deslumbrante. O imperador observava com grande interesse. Naquele momento, senti-me subitamente oprimida. O favor do imperador é como a brisa. Impossível de agarrar. Hoje favorece-me. Amanhã favorecerá outra. A beleza no seu declínio. O amor desvaneceu-se. Nestes aposentos profundos do palácio. O amor é a ilusão mais pouco confiável. Eu pensava que era diferente. Mas ao ver a expressão zombeteira dele, percebi que ainda tinha caído nele. Este método de fazer birra não passava de uma tentativa de, no seu coração apaixonado, ficar mais um momento. O dia do parto aproximava-se cada vez mais. Mas o imperador vinha cada vez menos. As antigas choram, as novas riem. No dia do parto, eu estava com dores terríveis. Xia He trouxe-me uma tigela de medicamento. Disse que era um analgésico prescrito pelo médico imperial Jian. Eu perguntei-lhe: Xia He, como é que eu te tratei? Ela baixou a cabeça. A voz tremia de forma incontrolável. Eu já tinha avisado os médicos. A não ser que fosse um parto difícil, nunca tomaria medicamentos. Ela ousou prejudicar-me neste momento crítico. Eu gritei e chamei o Majestade. Quando Xia He foi levada, eu nem sequer a olhei. Os traidores não merecem piedade. Após 12 horas de dor, finalmente dei à luz a minha primeira filha, ligada a mim pelo sangue. A minha Xi. Quando Xi corria para os meus braços e gritava, mãe, eu estava grávida novamente do herdeiro imperial. Já limpei o pavilhão Yilan várias vezes. Agora, este lugar está tão seguro como um forte, impermeável a qualquer brecha. Aprendi a usar um rosto gentil e bondoso, para esconder a minha ambição e cálculos. Neste harém imperial, o favor do imperador é, de facto, importante. Mas a capacidade de me proteger é a base para sobreviver. No dia em que o imperador faleceu, ele estava particularmente lúcido. Ele acariciou o meu rosto e perguntou-me se eu queria ser imperatriz. Eu disse-lhe que eu e o meu filho só queríamos proteger bem este reino para ele. Naquele momento, ele disse bom várias vezes seguidas. No final, ele disse desculpa. Eu sabia que era o seu remorso tardio por mim. No meu coração, não senti nada. O que eu queria era poder, era viver, era estar no topo. E não este amor vazio e ilusório. O édito póstumo que nomeava a imperatriz consorte como imperatriz foi emitido. De agora em diante, eu era a imperatriz Jian Mendidaio. E Xi tornou-se imperador. E eu tornei-me imperatriz viúva. Este reino, eu guardei-o para o imperador anterior durante 10 longos anos. A família veio uma vez cobiçou o poder na corte. Mas com os meus métodos de matar um para assustar 100, nunca fui branda. Quem se atrever a cometer crimes, farei com que paguem 10 vezes mais. A minha mão de ferro como imperatriz viúva é mais dura do que a do imperador anterior. Mas amo mais os meus filhos. Zixi cresceu. Ele encontrou alguém com quem quer passar a vida. O reino está bem administrado. Deixei-o nas suas mãos. Não quebrei a minha palavra. E não tenho arrependimentos. Entrei no palácio há 21 anos. Sempre que quis sair, fui impedida. Agora, finalmente posso deixar tudo para trás, para ser eu própria novamente. Já não sou a dama de honra Wei. Já não sou a consorte Jia. E já não sou a imperatriz viúva. Só quero ver o mundo próspero fora do palácio. Sinto a brisa livre, sem os muros do palácio a bloquear. Voltar à minha terra natal. O cheiro do trigo é exatamente o mesmo de há 21 anos. Nesta vida, lutei, fui implacável, venci. No final, a liberdade é o que mais prezo. A estrada da vida é longa. Wei Kuyan, a partir de agora, vivo apenas para mim.